Pouca gente gosta de ouvir isso, mas a verdade é simples e desconfortável. O mundo não está reagindo ao que você quer, está reagindo ao que você é. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar resultados, sem perceber que a mente continua operando no mesmo modo de sempre. Aí surge a frustração, aquela sensação de esforço sem retorno, como se Deus estivesse em silêncio. Só que não é silêncio, é alinhamento. Ou melhor, desalinhamento. O paradoxo é esse: quanto mais você tenta controlar o externo, menos percebe que tudo começa no interno. O desejo até existe, mas a energia por trás dele conta outra história. E a realidade escuta essa história com atenção absoluta. O mais curioso é que quase ninguém foi ensinado a observar a própria mente com honestidade. A gente aprende a trabalhar duro, a insistir, a se adaptar, mas não aprende a sustentar um estado interno coerente. E aqui vai a afirmação contraintuitiva: não é pensamento positivo que muda a vida, é identidade assumida. Quando há alinhamento entre o que você sente, pensa e faz, Deus não precisa ser convencido de nada. A resposta vem. Rápida, às vezes até assustadora. O problema é que isso exige responsabilidade emocional, algo que pouca gente topa encarar. É mais fácil culpar o mundo do que ajustar a própria frequência. Mas e se o poder que você procura já estivesse operando aí dentro, agora mesmo? Se você já sentiu que nasceu para mais, mas não consegue explicar por quê? Se o desejo insiste em voltar, mesmo depois das tentativas frustradas, talvez não seja ambição, talvez seja memória interna. A mente reconhece quando está vivendo abaixo do próprio alinhamento. E este conteúdo não é para te animar por 5 minutos, é para te reposicionar. Aqui, a ideia não é prometer milagres, mas revelar o mecanismo. Porque quando você entende como sua energia interna redefine o mundo ao redor, não dá mais para fingir que não sabe. A pergunta deixa de ser o que eu quero, e passa a ser quem eu estou sendo todos os dias. E essa pergunta muda tudo. Já escreve nos comentários: eu vou viver um 2026 extraordinário. Eu aprendi, muitas vezes do jeito difícil, que não é o cérebro que molda a realidade, é a mente. O cérebro executa, mas quem dá o comando é a mente, com tudo aquilo que ela acredita, teme e deseja. Quando falo de Deus, não falo de algo distante, mas de uma inteligência que responde ao estado interno que eu sustento. É quase como um acordo silencioso: aquilo que minha mente aceita como verdade vira regra no mundo lá fora. O desejo, nesse cenário, não é um pedido falado, é um sinal energético constante. Já percebi que, quando eu dizia querer algo, mas por dentro me sentia indigno, nada andava. E não era castigo, era alinhamento quebrado. A realidade apenas seguia o roteiro que minha mente escrevia todos os dias. A vida, aliás, é muito obediente às crenças que a gente repete. O problema é que quase ninguém percebe o que está afirmando sem palavras. Quando percebi isso, tudo começou a fazer mais sentido. Eu gosto de usar a analogia do rádio porque ela é simples e real. A mente funciona como um seletor de frequência, e Deus não interfere no botão, ele respeita a estação que eu escolho sintonizar. Se minha mente está focada na escassez, eu começo a notar atrasos, portas fechadas e justificativas para desistir. Se mudo a frequência, mudo o que percebo. Já aconteceu comigo de entrar num ambiente achando que ninguém iria me ouvir, e adivinha? Ninguém ouviu. Em outro momento, entrei com alinhamento interno, postura firme e clareza, e as pessoas prestaram atenção sem eu pedir. O desejo muda quando a identidade muda. Um exercício simples que eu faço até hoje é observar minhas reações automáticas. Quando surge uma oportunidade, eu penso: isso é complicado ou isso é possível? Essa resposta revela a frequência ativa da mente. Pequenas frases internas mudam grandes resultados externos. É sutil, mas poderoso.
Eu entendi que coerência interna é mais importante do que esforço externo. Não adianta desejar crescimento e agir como alguém que espera permissão. Deus responde ao estado de ser, não à ansiedade. Eu mesmo já me vi reclamando da falta de reconhecimento enquanto evitava me posicionar, evitar falar, evitar aparecer. Minha mente dizia querer expansão, mas meu comportamento revelava medo. Quando alinhei pensamento, emoção e ação, a realidade começou a se reorganizar. Comecei a agir como quem confia, mesmo sem garantia. Falar quando dava vontade de calar, tentar quando o impulso era recuar, sustentar presença mesmo com desconforto. Isso é alinhamento vivo, não teoria. A mente aprende pela repetição do estado, não pela intenção solta. E quando esse novo padrão começa a se firmar, algo curioso acontece. A realidade responde mais rápido. É exatamente aí que surge uma nova camada do processo, porque mudar a frequência é uma coisa, sustentar essa mudança é outra completamente diferente. Com o tempo, eu entendi algo que muda completamente o jogo. A realidade não responde às palavras, responde à frequência por trás delas. Já me peguei dizendo vai dar certo, enquanto por dentro tudo em mim gritava dúvida. E, curiosamente, não dava certo. Não porque o universo estivesse contra mim, mas porque a mente estava desalinhada com o discurso. Deus não se impressiona com frases bonitas, ele responde à verdade emocional que sustento quando ninguém está olhando. O desejo só ganha força quando vira identidade, quando deixa de ser algo que eu quero ter e passa a ser algo que eu sou. Foi quando percebi isso que parei de repetir afirmações vazias e comecei a observar meu estado interno. Como eu ando quando acredito? Como eu falo quando confio? Como eu decido quando me sinto alinhado? A frequência aparece nesses detalhes simples. Manifestar não é pedir, é sustentar um estado. E isso muda tudo. Eu aprendi que ser antes de ter não é frase motivacional, é prática diária. Se eu queria mais clareza, eu precisava agir com clareza agora, mesmo em decisões pequenas. Se desejava respeito, precisava me respeitar antes, inclusive dizendo não quando algo não fazia sentido. A mente aprende pelo exemplo, e o exemplo mais forte é o comportamento repetido. Já testei isso em situações simples, entrar numa reunião já me vendo como alguém que contribui, em vez de alguém que só assiste. O ambiente muda. As respostas mudam. O alinhamento cria uma espécie de campo invisível ao redor da gente. Não é magia, é coerência. Deus opera através da ordem, não do caos interno. Um exercício prático que uso é ajustar o corpo antes de agir. Postura ereta, respiração mais lenta, olhar firme. O corpo puxa a mente, e a mente ajusta a frequência. Pequenas ações, grandes efeitos. Outra coisa que aprendi é que intenção sem repetição vira frustração. A mente precisa de constância para aceitar uma nova identidade. Não adianta viver confiante um dia e duvidar por uma semana inteira. A frequência se constrói no dia comum, não no momento épico. Eu comecei a escolher conscientemente estados internos antes de atividades importantes, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão, antes de iniciar algo novo. Perguntava a mim mesmo, quem eu preciso ser agora? Isso muda o alinhamento na hora. Deus não responde ao desejo futuro, responde ao estado presente. E quanto mais eu sustentava essa prática, mais a realidade parecia cooperar. As coincidências aumentavam, as pessoas certas apareciam, as oportunidades ficavam mais visíveis. Mas junto com isso, algo inesperado começou a surgir: resistência. Porque toda mudança real incomoda padrões antigos. E é aí que o processo aprofunda de verdade. Quando a mudança começa a ficar real, a mente reage. Eu percebi isso claramente. Quanto mais alinhado eu ficava com uma nova identidade, mais antigos padrões tentavam me puxar de volta. Dúvidas antigas reapareciam, medos que eu achava superados voltavam com força,
e a vontade de desistir surgia do nada. Isso não é fracasso, é sinal de progresso. A mente está testando se o novo comando é sério ou só mais um desejo passageiro. Deus não está retirando apoio nesse momento, pelo contrário, Ele está permitindo que o que estava escondido venha à tona para ser visto. Esse fenômeno é como limpar um quarto escuro, a poeira aparece quando a luz entra. A resistência é parte do alinhamento, não o oposto dele. Quando entendi isso, parei de lutar contra os sintomas e comecei a observar os padrões. E observar já é um ato de consciência poderosa. Eu comecei a notar que antigos comportamentos surgiam justamente quando eu estava prestes a avançar. Procrastinação, autocrítica exagerada, distrações sem sentido. A mente tenta proteger o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitante. Em vez de brigar com isso, eu passei a sustentar presença. Quando surgia a vontade de recuar, eu ficava. Quando dava medo, eu respirava e seguia. A repetição consciente enfraquece os caminhos antigos e fortalece os novos. É como pisar sempre no mesmo caminho até virar trilha. Emoção é o combustível desse processo. Quando eu colocava sentimento nas novas escolhas, a mente aprendia mais rápido. Um exemplo prático: ao invés de apenas pensar que eu era capaz, eu celebrava pequenas vitórias, reconhecia avanços, marcava mentalmente os momentos em que agi diferente. Isso gera prova interna. Deus responde àquilo que é vivido, não ao que é apenas imaginado. Com o tempo, percebi que a verdadeira reprogramação acontece no silêncio das decisões pequenas. Ninguém vê quando você escolhe manter a palavra, quando escolhe não reagir impulsivamente, quando escolhe agir apesar do medo. Mas a mente vê. E ela registra tudo. O alinhamento se constrói nesses instantes invisíveis. Já passei por fases em que parecia que nada estava mudando externamente, mas por dentro algo estava sólido. E, quase sempre, quando a mente finalmente aceitava o novo padrão, a realidade mudava rápido. Portas que antes não existiam surgiam de forma inesperada. Pessoas reagiam diferente. O desejo deixava de ser esforço e virava naturalidade. Deus age quando a identidade está pronta para sustentar o resultado. E é exatamente nesse ponto que surge a pergunta mais importante de todas: o que você está disposto a manter, mesmo quando ninguém aplaude? Agora, antes de seguir com o dia no piloto automático, eu te convido a pausar por um instante. Respira e observa: o que realmente tem guiado a sua mente? Porque, no fim das contas, não é o que você diz querer que define sua vida, é o estado interno que você sustenta quando ninguém está te observando. Deus responde à coerência, não à pressa. E o alinhamento não acontece em grandes momentos épicos, mas nas decisões silenciosas, aquelas que você toma quando poderia escolher o caminho mais fácil. Então eu te pergunto, com respeito e verdade, quem você tem sido quando o desejo aparece, mas o medo tenta assumir o volante? Talvez você esteja esperando uma mudança externa para finalmente se sentir confiante, merecedor ou preparado. Mas a lógica real funciona ao contrário. A mente precisa assumir primeiro aquilo que o corpo e a vida ainda não confirmaram. É aí que muita gente desiste. Porque sustentar um novo estado interno exige maturidade emocional. Exige continuar agindo com clareza quando o cenário ainda está confuso. Exige manter o alinhamento mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. E é nesse ponto que Deus testa não a sua fé, mas a sua consistência. O desejo verdadeiro não grita, ele insiste. Ele volta. Ele cutuca. E se você está aqui, ainda ouvindo isso, talvez seja porque existe algo dentro de você pedindo expressão. Então, ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, começa pequeno, mas começa consciente. Observa suas reações automáticas hoje. Nota como você responde a um problema, a uma crítica, a uma oportunidade inesperada. Pergunta a si mesmo: isso vem da minha versão antiga ou da identidade que eu quero sustentar? A mente aprende quando você escolhe diferente no momento exato em que normalmente repetiria o padrão antigo.
É assim que o alinhamento se constrói. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Um passo de cada vez, mas sempre na mesma direção. E lembra disso, quando a mudança interna é real, a realidade externa não tem escolha a não ser acompanhar. Às vezes lentamente, às vezes de forma surpreendente, mas sempre com precisão. Deus não se atrasa, Ele responde quando você está pronto para sustentar o que pede. Então, o que você vai escolher alimentar a partir de agora? Quais pensamentos merecem continuar vivos na sua mente? Quais comportamentos já não fazem mais sentido para o nível de consciência que você alcançou? Se esse conteúdo despertou algo em você, não deixe essa energia se dissipar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua esse processo comigo. Aqui a gente fala de alinhamento real, de mente consciente e de transformação que começa por dentro e muda tudo por fora. E agora eu quero ouvir você. O que, exatamente, você sente que precisa mudar primeiro? Escreve nos comentários. Às vezes, nomear já é o início da mudança.